As crianças gostam, já houve uma que hoje de manhã era assim, eu já vi que hoje é o pastor. Eles ficam à espera da vez que é o aguinaldo lá em cima, mas elas sentem-se muito importantes, que sabem que o pastor também é o pastor delas, não é só o pastor dos pais, né? Então nós temos andado a falar quem é Jesus para nós. E nós falámos muito acerca de como Jesus é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, da maneira como nós descobrimos em Deus todo o amor que a gente necessita, a maneira como nós olhamos para Ele e descobrimos que Ele realmente é a nossa vida, é a graça. Mas há algo que no livro de João, Jesus falou e por 7 vezes Ele disse, eu sou. Então nós vamos lendo o Evangelho de João e encontrando 7 eu sou de Jesus. E é muito bom quando nós ouvimos o próprio Jesus dizer quem é. Ele disse aos seus discípulos, eu sou. Então nós podemos aprender muito e perguntarmos, Senhor, eu já te tenho colocado como o eu sou da minha vida. Nós precisamos cada vez mais e mais descobrir as facetas de Cristo, porque quanto mais facetas em Cristo nós encontrarmos, nós descobrirmos, mais o nosso relacionamento com Ele se torna completo. E o primeiro eu sou que Jesus mencionou está lá no capítulo João, no livro de João, no capítulo 6, que diz que eu sou o pão da vida. Vamos ler, diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Este capítulo, estes versículos acontecem no dia a seguir à multiplicação do pão e do peixe. Jesus tinha multiplicado pão e peixe, as pessoas tinham comido, tinham repetido, até sobrou. E Jesus passou para a outra margem do mar e sabemos que no dia a seguir as pessoas apanharam barcos e foram todas para onde Jesus estava. Mas elas estavam a falar com Jesus e o próprio Jesus lhes disse, eu sei que vocês vieram não por causa daquilo que eu tenho para vos ensinar, mas porque vocês querem que eu vos dê comida novamente. E ele diz, eu sou o pão da vida. E muitas das vezes nós não podemos permanecer atrás de Cristo pelas bênçãos que Ele nos pode dar. Nós precisamos de coisas e a gente ora, a gente ajoelha-se, a gente clama. Muitas das vezes nós fazemos como aquela multidão fez, vão atrás do Senhor por causa de bens materiais. E eles próprios até chegaram a dizer a Jesus, Moisés também nos deu pão, do género, tu não estás a fazer nada assim do outro mundo. E Jesus ele teve que dizer assim, eu é que sou o próprio pão. E se nós olharmos e soubermos que nós somos um espírito que tem uma alma e habita um corpo, quando o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, Ele está a dizer assim, eu estou aqui para alimentar o teu espírito, eu estou aqui para alimentar a tua alma e eu estou aqui para alimentar o teu corpo também. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que Ele diz assim, olha, busquem o meu reino, busquem a minha justiça e fiquem tranquilos com aquilo que vocês hão de comer, com aquilo que hão de vestir, porque o vosso Pai que está nos céus sabe do que vocês precisam. Então o Senhor também vai nos dar aquilo que nós necessitamos a nível físico. Ele vai nos dar água, Ele vai nos dar pão, Ele vai nos dar roupa, Ele vai nos dar casa, Ele vai nos dar transporte, Ele sabe. Mas Ele não quer que a gente olhe para Ele da mesma maneira que o povo olhava para Moisés à espera do pão diário. Lembram-se na semana passada, quando o pastor Aguinaldo falou acerca daquela passagem em que os discípulos olharam para Jesus transfigurado, viram Moisés e Elias e já queriam era abrir as 3 barraquinhas?
Eles estavam a colocar Moisés e Elias no mesmo nível que Jesus. Sempre que eu vou atrás de Jesus só pelas coisas materiais, eu estou a baixar o nível de Jesus. Eu estou a olhar para ele como o povo olhava para Moisés, a ver se hoje continua a cair pão do céu ou não. Vai lá tu falar com Deus para ver se hoje continua a passar aqui as codornizes à tarde. Muitas das vezes, se a gente olhar para Deus só como aquele que nos facilita a vida material, eu estou a olhar para Jesus como um homem rico que me pode ajudar. Qual é a diferença? Então nós precisamos, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Eu disse assim, eu não estou aqui só para alimentar o teu corpo, eu vou alimentar, mas eu quero alimentar a tua alma e eu quero alimentar o teu espírito. Sabem, nós precisamos, é bom fazer férias, todos nós fazemos, mas as férias são 30 dias por ano. Jesus, Ele quer refrescar os nossos olhos, alimentar a nossa alma, dar-nos descanso, os 365 dias. É porque nós não nos lembramos. Há uma frase de Jesus que eu gosto muito, que Ele disse, depois de falar com a mulher samaritana, disse aos seus discípulos, Ele disse assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu utilizo esse versículo quando estou a fazer jejum, que a gente às vezes... Ponham no frigorífico da vossa casa, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Gente, vocês já viram que não há nada que nos dê mais prazer do que quando estamos a fazer a vontade do Pai? Às vezes a vontade do Pai é difícil, mas quando a gente coloca a mão na massa e diz, ok, se é para andar sobre as águas, eu ando. Com ou sem ondas, vou surfar com o meu Senhor. Então, a gente põe. Quem já experimentou e sabe que está até a ter dificuldades, mas está a fazer a vontade do Pai, a gente permanece com força. Agora, quando a gente diz assim, Senhor, eu vou desobedecer-te, desculpa lá, mas nesta área já peço perdão, mas eu vou fazer asneira. Porque às vezes a gente faz isso com Deus. Já viram que a nossa força é drenada? A nossa energia é drenada, a nossa alegria é drenada, a nossa paz é drenada. E a gente não se sente alimentado. O pecado não alimenta ninguém. Diz para a pessoa que está ao teu lado, o pecado nunca alimentou ninguém. Fazer a vontade do Pai alimenta-nos, fortalece-nos, fortalece o nosso espírito, preenche a nossa alma. É tão bom. E a palavra de Deus, nós precisamos de dizer, Senhor, eu realmente quero fazer a tua vontade. É no centro da tua vontade que eu vou me sentir fortalecido. Que o Senhor seja o pão que alimenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós sabemos que é o Senhor que nos dá sabedoria para o nosso trabalho, saúde. Nós oramos pela empresa para que não haja falência, para que a gente continue a crescer. Eu sempre orei para ser a melhor funcionária da empresa. Eu disse assim, Senhor, já que eu estou a trabalhar aqui, que eu seja daquelas que sou sempre promovida. Quem é que já faz essa oração sempre? Façam, porque resulta. São orações que resultam. Senhor, quer trabalhar bem. E a gente vai. Então Deus dá-nos essa capacidade. Deus dá. E a gente cresce nessa área. Mas Ele também nos dá a capacidade de nós nos alimentarmos na Sua palavra. A palavra de Deus é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Essa palavra e esse alimento não é para o corpo, mas é para a alma e para o espírito. E fortalece-nos. E ainda mais é que a palavra de Deus tem sabor de mel. É doce. É assim, para pessoas que não são muito gulosas, como vocês, não é? Que é tudo gente fitness, não gosta tanto. Mas é uma palavra boa. A gente lê a palavra e a gente diz assim,
não estou a entender muito bem. Quantos é que às vezes estão a ler a palavra e dizem, eu não estou a entender muito bem, mas eu sei que isto é bom. Por acaso, no outro dia, ouvi um pastor e realmente é verdade. Quando a gente está a comer salmão com batatinha cozida, brócolos, temperadinho com azeite e vinagre balsâmico, quantos dizem amém? Tu não sabes exatamente os ômegas que aquilo tem. A gente não sabe muito bem que vitamina é que está a comer, mas a gente só sabe assim, é bom e o médico diz que faz bem. Então a gente come. Com a palavra de Deus nós temos que ser um bocadinho assim. Nós às vezes estamos a ler uns versículos e a gente até pode dizer assim, olha, Espírito Santo, a minha cabeça já deu aqui um nó, eu não estou a entender aqui, gostava que a Bíblia viesse com uma leitura mais... uma linguagem mais facilitada, não entendi muito bem. Mas se tu dizes que faz bem à minha alma e ao meu espírito, eu vou continuar a ler. Quantos dizem amém? Amém? A gente não sabe o que é que está a comer e come porque o médico mandou. E diz, eu não sei muito bem o que é que isto faz, mas disseram que é para comer fruta, eu como fruta. Com a palavra de Deus às vezes tem que ser assim, porque a gente às vezes diz, não entendi nada, não vou ler. Se tu não sabes o que é que estás a comer, tu deixas de comer? Não, tu comes a mesma. Às vezes até sabes que estás a comer porcaria e comes a mesma. Isso, meu amigo, não pode ser. Mas em relação à palavra, nós temos assim, Senhor, tu disseste que a palavra é alimento. Eu vou-me alimentar. Eu ainda não entendi tudo, mas ao longo do tempo, conforme a gente vai crescendo em Deus, já repararam que fica mais fácil. A gente começa a entender melhor e a gente diz assim, epá, já tinha lido isto tantas vezes, ainda não tinha entendido, agora fez luz. E a outra coisa que o Senhor Jesus disse é que Ele é a luz do mundo. Vamos ver o próximo eu sou de Jesus. Ele disse em João 8, versículo 12. Falou-lhes, depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz é algo que é ótimo, porque sem luz a gente anda a bater em tudo. Quem é que já foi à casa de banho durante a noite e pensava que a porta estava mais à esquerda? A luz, ela dá-nos direção. O Senhor Jesus, Ele vem para iluminar, Ele é a luz do mundo. Há uma coisa muito interessante. Nós, antes de aceitarmos o Senhor Jesus, nós éramos pessoas mais confusas. Éramos ou não éramos? Epá, se tu continuas com a mesma confusão, a gente vai orar já. Mas nós éramos mais confusos. Nós não sabíamos para o que é que existíamos. A gente pensava que os nossos tetravós tinham sido macacos. A gente não sabia o que é que era para fazer. Era uma confusão, não conseguíamos entender nada. E de repente, quando aceitámos o Senhor Jesus, quando começaram a acordar e dizerem assim, eu sinto-me mais inteligente. Há uma luz diferente, tipo, parece que as coisas estão mais organizadas na minha cabeça, eu encontrei o meu valor. Já viram que a gente aceita o Senhor Jesus, o nosso valor e autoestima vai logo lá para cima? Porque a gente descobre que é filho do Deus Altíssimo, irmão mais novo de Jesus Cristo, à imagem e semelhança de Deus. A habitação do Espírito Santo. A gente pensa assim, epá, eu devo ser uma pessoa muito importante. Muito amada. Já viram? Não se sentiram assim, eu sou uma pessoa muito amada. E no dia de crise, tenho sempre um colo para me sentar, que eu vou logo sentar no colo do meu pai. Eu digo, Deus, isto está demais, vais ter que fazer qualquer coisa. Quantos é que é assim? Mas ele não se sente só. Jesus diz, eu vim para que tenham luz. Eu sou a luz do mundo. Vocês antes estavam numa confusão, estavam em trevas, tinham pesadelos, agora têm sonhos e visões. O Senhor veio para dar direção. E outra coisa que a luz faz, que é muito bom, aquece o ambiente. Não há luz sem calor. E as duas, a nossa vida fica mais acolhida, mais quentinha, mais... Para já ganhamos logo uma carrada de irmãos quando aceitamos o Senhor Jesus. A gente nem sabia que a família era tão grande.
né? É tudo manos, é tudo manas. A gente diz, epá, e é tudo tão diferente uns dos outros. Andamos à batatada, mas amamo-nos. É como aos irmãos, é ou não é? Então, a gente é tão bom. Jesus diz, sou a luz do mundo. O mundo está em trevas, mas eu vim para que tenham luz. Viver em trevas é a coisa mais triste. Tanto é que há mais depressão no inverno do que no verão. Perdemos a luz, perdemos o calor. Porque é muito triste, às 5 da tarde, quando começa já a cair a noite. Agora já está a começar a aumentar, né? Depois do dia 25 de dezembro, os nossos dias começam a crescer outra vez. É por causa do Natal. A palavra de Deus diz em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando o Senhor ilumina o caminho com a sua palavra, Ele diz, Rita, vai em frente, mas atenção, vai haver aí umas pedrinhas, mas eu vou deixar que tu as vejas para não tropeçares em nenhuma delas. A gente vai vendo o caminho por onde estamos a pisar. Onde é que é mais fácil, o que é que dá para fazer, o que é melhor fazer um desvio. O Senhor vai-nos mostrando o caminho que devemos andar. Em Provérbios 9, versículos 10 e 11 diz, a reverência e o temor ao Senhor é o fundamento de toda a sabedoria. Conhecer Deus acaba por ser a base de todo o conhecimento. Eu, a sabedoria, tornarei cada momento da vossa vida mais proveitoso e os anos da vossa existência mais frutíferos. Vocês já viram que para a planta dar fruto ou para crescer, seja o que for, ela precisa de luz? Como é que nós podemos dar fruto, que a nossa vida seja frutífera, seja próspera, seja em crescente? Nós precisamos da luz de Cristo. Agora, nós não podemos tapar essa luz. Às vezes, nós tapamos com mentiras que não é possível. Que porque não gostam de mim, porque eu já passei por isto ou passei por aquilo. Irmãos, a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. E isto não estamos a falar de noite. Agora são 9 da noite, vou poder começar a chorar. Pois o despertador toca às 7 da manhã, agora vou lavar a cara e rir. Não é isso. Mas Deus está a dizer assim, enquanto havia trevas, nós chorávamos, nós estávamos para baixo, nós não sabíamos o que fazer. Mas quando nós permitimos que a luz de Cristo incida no problema, incida naquilo que nós estamos a viver e nos mostre o caminho, a gente pode sentir a paz e a alegria de Deus voltarem à nossa vida. É nesse sentido que o Senhor diz, olha, a noite traz o choro. Mas quando vem amanhã, vem a luz, ela vai mostrar o caminho, nasce uma nova esperança, nasce uma direção, há clareza. E a alegria vem porque a gente vê que não é o fim do mundo. Dá para continuar. Quantos é que muitas das vezes passaram por problemas e pensaram assim, este eu já não aguento, agora não aguento mais. E de repente a luz de Cristo começa a incidir e começa a haver um jeito, começa a haver uma resposta, começa a haver uma nova esperança dentro de nós. A gente começa a agarrar-se a uma promessa que Deus escreveu e deixou para nós e a gente diz assim, espera lá, ainda tenho os melhores dias para viver à minha frente. Esse de Eclesiastes é o meu versículo, que eu digo sempre assim, porque o que está à minha frente é melhor do que o que está para trás de mim. Os melhores dias ainda estão para vir. O final das coisas é melhor do que o início delas. É impossível, com 80 anos não é possível ser mais feliz do que com 8. É. Quer lá saber? Eu não sei o que é que vocês estão a fazer da vossa vida, mas a minha está baseada aqui. Então, se o final vai ser melhor do que o início, é nisso que a gente vai. Mas os médicos dizem que com a idade... O que os médicos dizem, não sei. A Bíblia diz que os velhos ainda sonharão
eu amo este versículo. O que é um velho sonhar? É um velho continuar a fazer projetos para o dia da manhã. Ou seja, o corpo está velho. Tá, temos pena. Bem-vindas as rugas e celulite, que não há volta a dar. Mas o nosso ser interior continua a crescer interiormente, porque ele está resolvido a continuar a receber essa luz de Cristo. Amém? Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Peçam a sabedoria. Peçam que o Espírito Santo vos mostre. Andem na minha palavra, mergulhem na minha palavra. Porque é assim que a vossa vida vai ser proveitosa e vocês vão dar fruto. O terceiro eu sou de Jesus. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Sabem o que é este versículo quando Jesus diz eu sou a porta? Eu encontrei a minha casa. Eu encontrei a minha casa, eu encontrei a minha família. Nada contra as minhas irmãs, são muito queridas e fofinhas. Mas os meus melhores amigos são aqueles que eu encontrei na família de Cristo, na proximidade de Cristo. A gente gosta da nossa família de sangue, ama, mas não há amigo mais chegado que irmão. A gente encontrou porque entramos todos pela mesma porta e estamos todos nas mesmas pastagens. Fazemos parte da mesma família. Estamos guardados. Há um descanso tão grande em saber que eu não estou lá fora, mas eu passei a porta. Vocês já viram que a nossa maneira de estar na rua é completamente diferente e mais alerta de quando tu entras na tua casa. Na minha casa, eu atiro com a minha carteira para um lado qualquer. Se eu estiver num supermercado, eu não atiro com a minha carteira e digo assim, vou deixar aqui a mala, quando eu precisar dela, venho aqui buscá-la. Vocês fazem isso? A gente sabe que está na nossa casa. Na nossa casa, a gente senta-se, a gente não se senta no sofá lá em casa, a gente afunda-se. É o nosso sofá, é a nossa sala. Então, aqui vocês estão direitinhos, mais, não é? Mas quando a gente está em Cristo, há um descanso. Nós não estamos sempre em sentir, porque eu tenho muita coisa para pagar, porque eu tenho que ir trabalhar, porque os miúdos têm que ir para a escola, porque agora tenho que apanhar um carro. Não, eu estou a viver a minha rotina, mas é na paz. Porque as miúdas têm que ir para a escola. Guinaldo, temos que pôr gasolina no carro. Tenho que ir fazer comida, não estou com muita vontade. Senhora, vê se tu me dás assim uma ideia para o almoço hoje. Quantas mulheres aqui pedem ao Senhor receitas culinárias porque não sabem o que é que hão de fazer mais? Se vocês forem como eu, que não gosta de cozinhar, eu digo, Deus, estou sempre a fazer a mesma coisa, vê se me mandas aí uma receitinha diferente. Mas há um outro descanso. Quem está no mundo fala com os botões. Ou então até há uma outra expressão que é estou a falar com os macaquinhos do sótão. Vocês no Brasil usam isso? Não, é só os portugueses que falam com os macaquinhos. Então, estou aqui a falar com os meus botões, estou aqui a falar com os macaquinhos do sótão. A gente fala com o Espírito Santo. Os outros são loucos, nós não. Nós falamos com o Espírito Santo. Então, é tão bom, tu sabes que alguém está a ouvir tudo aquilo que tu... Há coisas que a gente só fala com Deus, verdade ou verdade? Exato, eu dei-vos a resposta. Então, é verdade, há coisas que a gente não conta a ninguém porque até tem vergonha de falar os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas confusões, as nossas macaquices. Mas a gente a Deus fala e faz bem falar. Ficamos mais leves, mas a gente pode fazer, porque a gente entrou pela porta. Do outro lado havia uma pastagem, a gente sentiu-se tão em casa, que a gente diz, ai Deus, é tão ainda bem que tu tens tempo para mim,
porque eu tenho muita coisa para falar. E a gente fala, e a gente às vezes diz assim, ai Deus, mas está tão difícil. E depois ele diz assim, mas tu estás numa pastagem, alimenta-te aqui comigo, que tu vais ter força para continuar. Descansa aqui comigo, que tu vais acordar com mais energia. Chora aqui comigo, que tu vais ver, que vais te sentir mais leve. Diz para a pessoa que está ao teu lado, estás-te a sentir mais leve? Tens andado a falar com Deus? Depois do Natal, todos nós temos que falar muito com Deus para nos voltarmos a sentir mais leves. É ou não é? O bom pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu amo, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus conhece-te. Nós às vezes pensamos assim, se eu digo isto a Deus, o que é que Ele vai pensar de mim? Jesus já sabe. Ele só quer que tu tenhas a liberdade de abrir o teu coração. Porque eu fiz tanta coisa, Deus ficou tão decepcionado comigo. Deus já sabia que tu ias fazer errado, desde o início. Por isso é que a palavra de Deus diz que o amor dele é incondicional. Deus nunca fez assim, nunca pensei que ela fosse capaz. Acham que Deus tem uma expressão destas? Ele sempre soube. Só que mesmo assim ele continua a dizer, não, mas eu tenho uma maneira de... Vamos recomeçar. Vamos mudar o caminho agora. Então é nesse descanso, porque das ovelhas ele é conhecido, mas ele conhece as ovelhas. Não fiques com medo. Há um salmo que eu quero ler com vocês, que é o Salmo 63. E fala assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Lembram-se de Jesus ter dito que quem estava com Ele nunca mais teria sede e quem comeria dele nunca mais teria fome. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada. Às vezes quando nós estamos secos e cansados, na realidade o que a gente precisa, às vezes, claro que Deus vai mudar as circunstâncias, Ele sabe até onde é que nós somos capazes de aguentar e tudo também faz parte de um processo, muitas das vezes, para nós não sermos independentes, não pensarmos que conseguimos tudo, é Deus a mostrar-nos um pouco da nossa humanidade e da nossa fragilidade, mas a gente tem que pensar assim, Senhor, realmente falta-me comer de Ti, falta-me beber de Ti, falta-me andar contigo, porque se eu andar mais contigo, independentemente da circunstância, que pode ser árida, mas em Ti, como dizem Provérbios, eu vou continuar a prosperar e ser frutífero. Nós precisamos de Cristo. Olha, eu às vezes digo para o Aguinaldo, eu sem Deus já me tinha dado AVCs, trombose, andava para aí toda a calmantes, porque eu sou um bocado estressada. Agora, pronto, sou um bocado. É tudo a 1000, detesto a 100 à hora. 1000! É tudo para ontem. Quantos comigo? Pronto. Eu digo para o Aguinaldo, ainda bem que eu converti-me, porque senão eu acho que eu já tinha tido um AVC ou 2. Porque eu sei como é que eu sou. E ninguém me aguentava. Também, se não fosse Deus, ninguém me aguentaria. Mas ele está seco, ele diz que não encontra água, mas ele diz assim, que ele quer Deus, ele busca Deus de madrugada para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. Eu acho interessante, nem sempre a gente está no santuário, ou nem sempre a gente está no monte. Às vezes a gente tem que descer do monte. Moisés subia ao monte, mas depois ele descia do monte e tinha que estar ali a aguentar aquele povo. Mas nós precisamos de, independentemente disso, estar sempre a buscar o Senhor, a alimentar-nos no Senhor, descansarmos no Senhor para quando tivermos que voltar, a gente esteja...
eu vou aguentar a rotina do dia. Eu vou aguentar o trânsito, eu vou aguentar os clientes, eu vou aguentar as contas que tenho que pagar, eu vou aguentar as minhas crises emocionais. Tipo assim, porque eu estou no Senhor. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Alegres lábios. Nós precisamos de buscar a alegria do Senhor. A força do Senhor é a nossa alegria. Fazer a vontade de Deus é a nossa alegria. Manter-nos com intimidade com o Espírito Santo é a nossa alegria. Não é as circunstâncias. Há pessoas que tiveram tudo e suicidam-se. Não é as coisas de fora. É como é que nós estamos aqui dentro. Amém? Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Se ele diz tu tens sido o meu auxílio, ele não está a dizer que não há problemas. Mas quem é que é o nosso auxílio? É o Senhor. Então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha alma para a destruir irão para as profundezas da terra, cairão à espada, serão alimento para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por nele confiar absolutamente se gloriará. Eu gosto desta tradução porque diz absolutamente. Muitas das vezes a gente diz, eu tenho que orar, mas está difícil. Eu estou a jejuar, mas não sei. Realmente o Senhor prometeu, porém, todavia. Irmãos, é confiar absolutamente. E ficarão em silêncio as bocas dos que falam mentira. Não ligues ao que os outros dizem ou deixam de dizer. Nós vamos confiar absolutamente nesta palavra. E quando a gente confia nela a 100%, as outras vozes até podem gritar muito, mas a nossa sintonia já não consegue apanhar o que elas dizem. Há muita coisa que eu vou vos dizer, Deus tornou-me surda. Ainda bem. Diz para a pessoa do teu lado, há coisas que a gente tem que ser surdo. Há pessoas que Deus diz assim, Rita, aquela voz tu nunca vais ouvir. E eu, amém, glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos disso. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa-me te dizer, Jesus dizer que é o caminho, a verdade e a vida é um processo. No dia em que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós descobrimos que Ele é o caminho para o céu, é exatamente o oposto do caminho para o inferno. A gente não sabe muita coisa, nem conhece muito da verdade de Jesus. Quem aceitou o Senhor Jesus sem saber ainda o que estava a fazer? Exato. A gente sabia mais ou menos. Conforme a gente descobriu o caminho, ok, é por este caminho que eu devo andar. É por este caminho que eu vou ao Pai. É por este caminho que eu tenho acesso a Deus. É por este caminho que eu tenho a vida eterna. E a gente vai andando no caminho. Conforme anda no caminho, vai descobrindo as leis do reino de Deus. A sabedoria divina. A verdade. A luz do mundo que vai iluminando os nossos passos. A palavra. É um crescendo. E de repente, Ele já não é caminho, já não é verdade. Ele é a nossa vida. Não dá mais. Eu sou daqueles que não retrocedem. Eu não consigo fazer nada. E tem que ser um pouco como Jesus disse. Eu não faço nada que antes não tenha ouvido do meu Pai. É assim, sabem aquela coisa, Senhor Jesus da minha vida, como é que eu fui capaz de viver sem Ti?
Tu és a minha vida. Está certo, está errado, eu gosto, eu não gosto. Não. Jesus, tu queres que eu faça? Porque há coisas que estão certas que Deus diz assim, não é para ti. Para ti é outra aventura. E Deus tem muitas aventuras. Quem é que está a gostar de viver a aventura com Deus? Eu estou. Eu até digo assim, isto sem Deus não seriam tantas aventuras. Eu acho que se eu não estou a caminho de uma telenovela, já sou pelo menos uma série muito comprida. A gente com Deus tem tanta coisa para viver. Então a gente começa o caminho e vai aprendendo a verdade e de repente a gente diz, Senhor, realmente Tu és o meu ar. Não é? E desde que Te encontrei, nada mais me satisfaz. E por fim, Ele disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabem, Jesus também foi dando os eu sou num crescendo. Quando eu descubro que Jesus é a minha vida, automaticamente eu compreendo que Ele é a videira verdadeira e sem Ele eu não consigo fazer nada. Mas com Ele eu deito-me e durmo. Com Ele eu levanto-me e venço. Sabem, quando nós descobrimos e começamos a alimentar do pão da vida, quando deixamos que Ele mostre o caminho, dê luz sobre as circunstâncias, quando eu digo, ok, então quando eu passo a porta, quando eu descanso, quando eu ouço a sua voz, quando eu permito que Ele me guie como o bom pastor, sabendo que Ele me protege dos meus inimigos. Há muita gente que está nervosa, com medo dos seus inimigos, mas quando eu sei que Jesus é o meu pastor, eu posso dizer como o salmista, eu não terei medo do que o homem mau me possa fazer, porque Tu estás comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém consegue. A gente vai descansando e a gente vai andando e vai descobrindo a verdade que o Senhor quer que a gente aprenda e viva, e é uma altura que a gente diz assim, sem Ti eu não posso fazer nada. Sem Ti nada resulta. Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Precisamos dEle no trabalho. Precisamos dEle nos nossos relacionamentos. Precisamos dEle para nós termos paz de espírito, para nós entendermos as nossas emoções, nós precisamos dEle para descansar, nós precisamos dEle para lutar e vencer. O Senhor, Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Ó Senhor Jesus, que Tu sejas na nossa vida os eu sou. Que nós saibamos, Senhor, viver tudo o que Tu tens para nós. Ó Senhor Jesus, no Salmo 139 diz que Tu escreveste uma história para nós vivermos. Cada um de nós. Ainda quando nós não existíamos, Tu já escrevias todos os Teus sonhos e desejos para nós. Ó Senhor Jesus, não mais eu, mas Cristo vive em mim, para que eu possa viver tudo isso, para que a minha vida, Senhor, faça diferença neste reino imparável, para que a minha vida atraia outros a Ti, para que eu tenha alegria, para que eu tenha paz, para que eu tenha amor, que nós não encontramos noutro lugar a não ser no nosso relacionamento contigo, nos alimentando de Ti,
abrindo o nosso coração para Ti, confiando em Ti. Tu és a nossa vida, Jesus. Sem Ti eu não consigo. Sem Ti é difícil demais. Sem Ti não vale a pena. Sem Ti há morte, há doença, há destruição, há cansaços. Mas contigo, Senhor, é diferente. Não me deixes ser independente de Ti, Senhor. Ajuda-me a confiar. Ajuda-me a descansar. Ajuda-me a levantar e lutar, sabendo que o Teu braço forte luta comigo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a saber que eu não faço nada sozinha, mas contigo não há limites, Senhor. Ajuda-me nas minhas fraquezas, porque em Ti serei forte. Alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito. Que eu saiba, Senhor, que Tu estás a cuidar de tudo. Oh, Senhor Jesus, perdoa-nos e faz-nos confiar em Ti absolutamente. Absolutamente. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa força. Tu és a nossa graça. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa justiça. Que não seja só de boca, mas seja todos os momentos da nossa vida. E que esta luz que nós carregamos no nosso interior, que ela brilhe de nós para outros. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus.